Então, meus amigos, estamos de volta aqui para a nossa segunda parte, que estamos falando sobre planos de previdência. Já discutimos um pouquinho como é que ele funciona, quais são os tipos de plano, que são dois. Já discutimos como é que são os aportes, para quem que ele serve, e agora nós vamos discutir o imposto de renda, que é aqui no imposto de renda está a grande vantagem desse plano aqui está no imposto de renda. Por quê? Por que é vantagem? Porque é o seguinte, porque normalmente o imposto de renda sobre aplicações financeiras, ele é de 15%, de 15 para cima. Nesse caso aqui, é claro que existem investimentos que são isentos, mas nesse caso aqui, o imposto de renda ele é de 10%. O que quer dizer isso? O seguinte, se você manter o dinheiro lá sem mexer, o imposto de renda é 35%. Se você manter o dinheiro por 4 anos, é 30%, e assim vai baixando, e depois de 10 anos, o imposto de renda passa, acima do prazo de 10 anos, o imposto de renda passa a ser 10%. Isso enquanto você estiver depositando. Uma vez que você se aposente, o imposto de renda vai cair na tabela normal do imposto de renda que todos nós pagamos aqui sobre o rendimento assalariado. Muito bem, mas agora eu tenho uma péssima notícia para te dar. O que acontece é o seguinte, no PGBL, o imposto de renda é sobre o total. Como assim? É sobre o total. Então, é o seguinte, se você fizer um aporte de 10 mil lá no plano e você resolver tirar o dinheiro, aconteceu uma desgraça na tua vida e você teve que, no terceiro ano, você teve que tirar o dinheiro de lá. Quando você vai pagar de imposto de renda, você vai pagar 3 mil de imposto de renda. Olha, você tinha um rendimento, suponha aqui que ele deu 1.200 de imposto de renda, então ele vai ficar com 11.200. Quanto que você vai pagar? Ora, você vai pagar 30% de 1.200, ou seja, você vai pagar a bagatela de R$ 3.600 de imposto de renda. E por quê? Porque é sobre o total, não é como os outros investimentos, que é sobre a parcela só do rendimento. Então, eu tinha dito no começo que você só pode investir no PGBL, você só deve investir no IBL se você paga imposto de renda. Então, mais uma coisa aqui para você guardar agora. Você só pode investir no PGBL, só tem condições de investir no PGBL se você não tirar o dinheiro antes dos 10 anos. Se você tirar o dinheiro antes dos 10 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai cair nessa tabela de imposto de renda. Essa tabela aqui é suíça, tá? Mas nem na Suíça eles têm uma tabela tão rigorosa de imposto de renda que nem essa tabela que nós temos aqui. Então, por que isso tudo? Porque o IR, ele é sobre o total, ele não é sobre o rendimento apenas, sabe? Você vai pagar o imposto de renda sobre o total. Isso aqui tem um baque estupidamente elevado, sabe? Isso aqui vai custar muito caro para você. Mas vamos ver mais uma coisa ainda sobre o PGBL. O PGBL, eles vão aplicar, o fundo vai aplicar o dinheiro aonde? Ora, ele pode aplicar em renda fixa, ele pode aplicar em renda variável, ele pode aplicar no híbrido. Ou seja, mais ou menos, assim, como se mal comparando, como fosse um fundo multimercado. Então, grosseiramente, eu vou dizer para você que ele pode aplicar em qualquer coisa.
sabe? Qualquer coisa ele pode aplicar para você. Então, mais um negócio para você anotar do lado. Cara, se for para você aplicar num fundo de previdência de renda fixa, vai e aplique num Tesouro Selic ou em alguma outra coisa do Tesouro. Por quê? Porque já que ele vai comprar papel do Tesouro, por que que você vai pagar uma taxa de administração para ele comprar papel do Tesouro? Vá lá e compre sozinho. Então, de novo, renda fixa não, sacar antes de 10 anos não, e você tem que necessariamente pagar imposto de renda. Se você esperar um período de acumulação, que eu me referi, se você deixar parar o período de acumulação, ou seja, depois dos 10 anos, você vai poder sacar esse dinheiro, você saca esse dinheiro e você paga 10% de IR, de novo, e 10% sobre o total. Então, meu amigo, olha, eu acho que é melhor pagar 15% sobre o rendimento em qualquer outra coisa do que pagar 10% sobre o total. É uma coisa para você pensar nesse negócio, se vale a pena ou não vale a pena. Vantagens que tem o PGBL. Ele tem uma série de vantagens que eu vou enumerar para você aqui, para ver quanto que ele é vantajoso para você. A primeira delas é o seguinte, ele não entra em inventário. Ou seja, se você tem um plano de previdência, veio a falecer, a esposa vai receber esse valor aqui direto. Não precisa passar em inventário nenhum. Também não tem IR nesse caso. Não vai pagar imposto de renda nenhum. Outra vantagem que ele tem, não tem come-cotas. Ou seja, ninguém vai ter descontar imposto de renda desse negócio antecipado. Mais uma vantagem, ele é portável. Ou seja, se você, como eu falei no vídeo passado, se você tem um plano da Caixa, não está satisfeito com a Caixa, passou para o Itaú. Não está satisfeito com o Itaú, passa para o Banco do Brasil. Então, você pode levar ele até onde você quiser. Mas aqui, né, nada vem de graça. Lembre do que eu falei no vídeo passado, a portabilidade ela pode ser até de 10%, ou seja, o sujeito que administra o fundo, o Banco Bradesco, por exemplo, que é onde você tem o fundo, ele pode cobrar de você até 10% do valor a título de taxa de carregamento, ou seja, por essa taxa de portabilidade. E a última vantagem que eu quero colocar também para você aqui, ainda sobre o PGBL, é o imposto de renda. Lembre que eu falei para você que ele é dedutível. Então, vamos imaginar o seguinte, um sujeito tem uma renda de 100 mil. Ora, se ele tem uma alíquota teórica, suponha o seguinte, a alíquota de IR dele, fazendo aquela ponderação da tabela, é 20%. Então, esse sujeito aqui, ele vai pagar 20 mil reais de imposto de renda, mais 20 mil reais de imposto de renda. Puxa, se ele tiver com um plano de previdência, como é que funciona? Olha, num plano de previdência, vai funcionar o seguinte, se você fez um aporte de 10 mil no plano de previdência, então o teu IR, ele vai ser sobre 90 e não sobre o 100, ele é dedutível. Nesse caso, 20%, daria 18 mil reais, tá? Daria, em vez de você pagar em vez de você pagar 20 mil reais, você pagaria 18 mil reais, ou seja, você economiza
entre aspas, porque quando você sair dali, ele vai virar renda, né? Você economizou, nesse caso aqui, R$ 1.200, você deixou de pagar imposto de renda. Lembre sempre, por que eu estou dizendo, por que eu pus o economiza entre parênteses? Porque quando ele virar benefício, lá no final, benefício, tá difícil, Antonique. Quando ele virar benefício lá no final, você vai pagar o IR dele por aquela tabela. E então, na verdade, é o seguinte, você fez um diferimento do imposto de renda. Então, meus amigos, sobre PGBL é o que eu tinha para mostrar para você. Não deixe de assistir a nossa próxima aula, que na próxima aula nós vamos falar sobre o VGBL. Um abraço e até a